bem, graças a Deus. Mais uma live. Estamos muito felizes. Hoje é um assunto tão legal que eu até fiz o cafezinho, ó. Porque a Ah, gente isso é tem muita importante. coisa para falar, né? A gente vai falar de um MP tão pequeno, mas tem tanta coisa para falar, não é mesmo? A MP é super pequena, mas ela tem tantas interpretações e tantas considerações que eu não sei aqui se uma hora vai ser o bastante, mas vamos tentar fazer o possível para passar o máximo de conhecimento e num bate-papo aqui junto com todo o pessoal que está assistindo a gente. Com certeza. Vamos só esperar mais uns minutinhos, né? O pessoal está entrando. Enquanto isso, a gente vai se apresentando. Bom, eu sou a Juliana Duran, sou advogada há 10 anos aí na prática. Comecei atuando para empresas, então a minha paixão é defender empresas, seja no ramo na esfera civil, na esfera trabalhista, previdenciária, tributária, então tem muitos aspectos aí que a gente pode trabalhar, né, com a empresa, e hoje a gente veio trazer essa MP, não só visando a empresa, mas os consumidores também, de uma forma a demonstrar para eles, conscientizar, né, a situação que nós estamos, né, vivendo, que é uma situação totalmente atípica, que nem lei mesmo, né, prevê isso, então razão pela qual existem várias MPs por aí surgindo, né, Raquel, deixando a gente advogado tudo louco, né? E então essa paixão, né, pelo direito empresarial fez com que eu sempre me voltasse os olhos para a empresa. Né? E aí foi onde surgiu a nossa parceria, né, Raquel? Foi na pós-graduação de Direito do Trabalho, onde nós nos Sim. conhecemos. E até então a gente veio seguindo essa parceria. E agora eu dou a palavra para a Raquel falar um pouquinho sobre as experiências dela. Eu sou a Raquel Mergulhão, a gente faz parte aqui da equipe Seu Direito em Minutos, sou advogada há mais de 10 anos, temos muito amor pelo que fazemos e, consequentemente, estamos trazendo os temas atuais e temas importantes para vocês, que é o nosso objetivo aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre uma MP, que é a 948/2020, que ela exatamente trata do cancelamento de serviços, reservas e eventos dos setores de turismo e cultura. E ela E o que veio, está acontecendo? Oi, desculpa, pode concluir. ela veio exatamente decorrente do coronavírus. Foi uma medida emergencial, no entanto que a MP ainda não é lei, é uma medida provisória, mas ela veio exatamente para tentar equalizar o consumidor e o fornecedor dentro de um tempo que a gente não tem nenhuma medida, nenhuma lei e nenhuma jurisprudência ainda aplicada para a situação que a gente está vivendo hoje, certo, Ju? Certo, porque na verdade, se você for ver, nem o consumidor tem culpa e nem o fornecedor, né? Porque são coisas que fogem totalmente do controle, né? Aqui a gente não está falando em uma culpa da empresa por não cumprir o contrato, ou a gente não está falando em culpa do consumidor por não querer o contrato, por não querer a prestação de serviço, por arrependimento, né, do consumidor da prestação de serviço. A gente está falando de uma coisa que foge totalmente da vontade das partes, né? Que não tem como as partes cumprirem de forma alguma neste exato momento o que o contrato previu quando existe uma data ou quando existe a entrega de um produto, né, que fica condicionado a ele vir de outro local, não é mesmo? Porque hoje a gente está com tudo parado, né? E principalmente esse ramo que a gente está falando hoje, que é voltado à MP, né, que seria de cultura e turismo, ele e eventos, ele vai ser um dos últimos a voltar. Né? Quando a gente pensa em cinema, por exemplo, ele vai ser um dos últimos. Quando a gente pensa em show, vai ser um dos últimos. E mesmo se voltar, eu tenho receio de ir, por exemplo, num cinema, num show assim. Ah, acabou hoje a pandemia, por exemplo. Amanhã você já tem coragem de ir no cinema? Aí eu ficaria um pouquinho receosa. Eu acho que vai ter um tempinho aí pro pessoal, né? Se adequar a essa nova situação, sentir firmeza de que realmente pode voltar a ter uma vida normal como a gente vivia, né? Com Então, certeza. então essa MP, ela veio trazer mais ou menos, jogar mais ou menos uma bomba também, né, na mão do empresário, né? Porque ele dá alternativas, mas são alternativas que são interpretativas, que eu acho que muita empresa não vai fugir de uma ação judicial, mesmo com a SMP, porque ela traz, né, algumas particularidades que aqui podem ser discutidas,
né? Como, por exemplo, a gente vai falar devagarzinho, mas a gente já está jogando no ar só para vocês entenderem a complexidade da situação. Quando a gente fala em remarcação, por exemplo, né, de 12 meses que você tem uma reserva, você pode marcar daqui 12 meses. Isso envolve tanta coisa, envolve, né, quando que o consumidor vai ter umas férias de novo para viajar? Será que vai coincidir com esses 12 meses? Ou a empresa mesmo, um hotel? Qual é o mês que ela vai poder disponibilizar para essa pessoa? Porque ela tem um mês de maior procura, um mês de menos procura. Então, tudo isso, né, vai acabar influenciando dentro desses 12 meses. Então, é tudo muito lindo dizer, você tem 12 meses para remarcar, mas será que realmente esses 12 meses vão ser a solução para o problema? Né? Uhum. Ou só vai ser um alívio por hora, né? Bom, mas vamos indo por partes para o pessoal entender exatamente do que a MP fala. Eu Né? acho que o principal aqui que aconteceu, na verdade, foi a impossibilidade do cumprimento de um contrato. E essa impossibilidade, ela não se deu por culpa do fornecedor. Porque a gente tem disposto no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, quando existe a culpa. Mas aqui não houve a culpa, e de nenhuma das partes. Na verdade, houve a pandemia, e por conta disso, por conta do mercado estar paralisado, não vai se conseguir o cumprimento. E essa MP veio para tentar ajudar, inclusive, os empresários a se manter. Porque imagina o seguinte, que hoje todas essas pessoas que já tivessem fechado, tivessem pago, falado, olha, eu quero o dinheiro, quero a devolução do dinheiro atualizado. Esse empresário, se fosse devolver de todos, provavelmente iria quebrar, a não ser que ele estivesse muito preparado, mas mesmo assim geraria um impacto muito grande. Então a gente vai agora adentrar aqui aos tópicos da MP e vamos conseguir explicar como que a MP trouxe uma tentativa, porque é lógico que é uma tentativa, da gente trazer esse fornecedor a conseguir se manter no mercado e, consequentemente, também o consumidor ter o serviço contratado cumprido. Então, vamos lá, Ju? Vamos. Eu vou ter que dar uma lida na lei, porque assim, eu acho interessante você saber, na lei não, na MP, eu vou dar uma lida porque vocês têm que saber exatamente para quem essa MP está direcionada, tá? São muitos setores, então de cabeça eu não vou conseguir lembrar de todos e nem quero deixar de passar, né? Nenhum para vocês, porque às vezes pode ser o caso de quem está aqui nos escutando aqui. Então eu vou, assim, bem rapidinho passar só para vocês terem uma ideia exatamente do que nós estamos falando e do que a MP enxerga como pessoas que podem utilizar essa lei, tá? Vamos lá. Bom, ela fala da Lei 11.171 de 2008, onde ela cita, né, a MP cita essa lei e diz quais são os segmentos que podem utilizar essa MP, que são, por exemplo, hotéis, agência de turismo, transportadoras, parques temáticos, cinemas, teatros, plataformas digitais de venda de ingresso pela internet. E a lei e o artigo 21 da lei, ela fala que podem ser também cadastrados através do Ministério de Turismo, né, algumas empresas como restaurantes, cafeterias, bares, convenções de feiras e exposições, parques aquáticos, equipamentos desportivos, casas de espetáculo, animação turística, organizadores e promotores de prestações de serviço de infraestrutura e locação de equipamentos, feiras de negócios, locadoras de veículos de turismo, prestadores de serviços especializados na realização de promoção de diversas modalidades dos segmentos turísticos, tá? Como atrações turísticas, empresas de planejamento, bem como práticas e suas atividades. Por que a gente acha interessante colocar isso aqui? Porque não são todas as atividades que estão envolvidas nessa MP. Como, por exemplo, quando a gente fala, né, de um evento envolve muitas coisas. A gente está falando, por exemplo, de um casamento que vai ser feito num restaurante que está dentro do Ministério do Turismo. Tá? Então, esse restaurante, ele pode se enquadrar dentro dessa MP e garantir que não tenha a devolução do valor se ele cumprir o que a MP fala. Mas existem certos serviços que estão por trás, como, por exemplo, um buffet, uma contratação de serviço de vestido de noiva.
isso a lei não coloca aqui esses prestadores de serviço. E aí, como que fica a relação contratual dessas pessoas? Então, aqui a gente precisa observar esses pontos, né, de quem tem esse direito já firmado na lei e quais são os segmentos que a gente pode utilizar como analogia a essa MP e fazer com que a gente consiga, através de uma negociação amigável com o cliente, trazer essas possibilidades que a MP traz para a nossa empresa, sem que a gente tenha um prejuízo futuro de uma ação judicial, né? E então vamos lá. O artigo 2º da MP, Raquel, o que ela traz para nós referente quais são as opções, né, na questão do contrato de serviço? São 3 opções que ela traz. Então, como que funciona? Vou entrar numa pergunta inicial. Os prestadores, eles vão ter que reembolsar os valores já pagos? Não, eles não vão ter que reembolsar. Esse é o principal aqui da medida. Desde que eles cumpram com 3 das opções que a gente vai trazer. Eu vou citar elas aqui e vou conversar sobre cada uma aqui com vocês. A primeira é a remarcação, a segunda é o crédito abatimento e a terceira é um acordo. Mas cada uma tem considerações a serem feitas, tá? No caso da remarcação, a gente entra aqui. Vamos remarcar? Vamos. Mas existe um ponto primordial e até que traz o inciso aqui da lei. Ele fala sobre a sazonalidade. Por quê? Imagina o seguinte, você contratou um serviço no hotel e é a alta do hotel. E aí você quer remarcar e o hotel quer te remarcar em baixa. Também não é. Teria que ser aqui para tentar igualitar e tentar trazer ao status quo, ao como estava antes, marcar na mesma época. Ah, mas eu sou consumidor e eu agendei, eu fiz uma contratação do hotel em baixa temporada e eu quero reagendar em alta temporada. Peraí, né? Tem que ser mais ou menos igualitário, é isso que a lei traz. Ela tá tentando trazer para uma mesma época antes, e já que eu estava até conversando hoje isso com a doutora Juliana, já que esse fornecedor vai disponibilizar. E aí é que a gente entra no prazo, tá? O prazo para essas 3 opções acontecerem, que até eu vou destacar, são 90 dias de findado o estado de calamidade pública. Aí vocês vão me perguntar, Raquel, quando que vai se findar? O que a gente tem hoje de marcação é o dia 31 de dezembro de 2020. Mas pode ser, digamos que amanhã o presidente fale, olha, vamos findar. Então, a gente fica adstrito a essas decisões. Mas o que a gente tem hoje de parâmetro é até 31 de dezembro. Então, então a gente entra aqui. Exatamente, digamos o seguinte, o empresário, ele tem o direito de findou, ele tem mais 12 meses para cumprir com essa obrigação. E aí, vocês vão me perguntar, doutora Raquel, mas será que teria algum valor a pessoa pagar de diferença? Porque digamos que a gente, baseado hoje, que terminou em dezembro de 2020 a calamidade, e o empresário tenha 12 meses para remarcação, tá? Então, a gente tem lá até o final de dezembro de 2021. E ele vai cumprir com a obrigação sem cobrar, porque não tem esse pressuposto aqui na medida, sem cobrar nenhum valor a maior. Então, não cobrando já um valor a maior, cumprindo com o que estava disposto, o mínimo é que pelo menos se entre na negociação. Outro exemplo aqui, tinham 3 tipos de pacote. Você escolheu um pacote mediano. Então, que seja feito acordo e remarcado, entre também dentro desse pacote mediano. Não existe essa possibilidade, por exemplo, eu comprei um pacote mediano, eu quero remarcar para uma suíte superior ou para algo superior. Vai tentar entrar dentro do que foi contratado, né, Ju? Ou seja, tem que ficar esses 12 meses à disposição, né, do cliente e do consumidor dentro daquilo do que foi contratado. Né? A gente não pode querer também aproveitar essa situação e exigir algo de uma prestação de serviço da qual não foi contratado. Porque a gente pensando numa questão assim, por exemplo, de hotéis, de viagens, essa questão, Show. Existem shows, mas assim, existem
serviços que, dependendo do mês em que você vai marcar, por exemplo, férias, ele sempre acaba sendo uma questão de valor maior do que os outros meses. Nas férias, época de feriados, épocas natalinas, ano novo. Então, não pode a pessoa pegou em baixa temporada exigir, né, que seja dentro de uma alta temporada. Eu até acredito que vai ter sim, por exemplo, uma questão de um número menor para esse tipo de reserva, mas a empresa não fica obrigada a disponibilizar dentro dessas épocas, né? Por isso que aqui a lei fala que deve ser observado os períodos sazonal, né? Fizeram uma pergunta aqui em relação ao evento, se essa MP ajuda ou não quem trabalha com eventos. Sim, ajuda, porque o que acontece? Às vezes o cliente, ele não está querendo cancelar porque ele não gostou do seu serviço. É que ele está tão desesperado vendo toda essa situação que ele não sabe qual é o dia de amanhã. Então ele fala, nossa, se eu não pegar meu dinheiro de volta, eu posso não ter nem a prestação de serviço e nem o valor disso daí lá na frente, né? Então a gente tem que colocar para o consumidor que eles exigindo isso agora, eles estão fazendo com que a empresa tenha grandes prejuízos financeiros. E essa lei veio para quê? Para dar um fôlego para todos que possam continuar trabalhando, porque agora eles estão exatamente o quê? Parados, não tem como fazer evento, né? É proibida a aglomeração, então não pode fazer evento. Então eles precisam desse fôlego para remarcações futuras e aí sim conseguir cumprir o contrato de vocês. Porque dificilmente uma pessoa que contratou, por exemplo, um evento, ela não vai desistir do evento de um dia para o outro. Se for um casamento, a gente está falando de um sonho de uma pessoa, da união de uma pessoa. Então, isso pode ser remanejado lá para frente. Não há necessidade de ser feito o cancelamento agora. A não ser que envolva outras questões, né? Mas aí tem que ser analisado o quê? Cada caso. Aqui não. Aqui você está dando uma oportunidade tanto para o cliente, tanto para o consumidor, quanto para o prestador de serviço, cumprir o contrato sem que haja prejuízo entre as partes. Porque você contratar um serviço, por exemplo, daqui 12 meses, você vai utilizar o serviço pelo mesmo preço que você contratou no ano anterior. E a gente sabe que todo ano tem reajuste de preço. Então ninguém está se cobrando esse reajuste de preço lá na frente. A gente só está pedindo o quê? Uma fidelização do cliente, né? Para que esse que contratou a prestação de serviço continue até acabar a pandemia, até acabar essa situação de que todos estão sendo prejudicados, tanto o consumidor quanto o fornecedor, né? Então, aqui é uma garantia que a MP dá para que todos os consumidores possam ter a prestação de serviço concretizadas através do fôlego que a empresa precisa ter, tá? Outra situação que ele traz aqui também é o acordo a ser formalizado entre o consumidor. Então, por exemplo, vamos supor que não tem data de remarcação e a pessoa também não quer os 12 meses de crédito ou qualquer outro serviço que possa ser oferecido. Nada impede das partes negociarem o acordo de alguma outra forma, que nem vamos supor. De fato, eu não quero mesmo a remarcação, não quero fazer uma nova prestação de serviço. Mas, dependendo do serviço, já teve algum serviço prestado, como por exemplo, uma assessoria que já foi prestado antes de um serviço a ser feito, né? Por exemplo, uma agência de viagem que ela vai lá, vai fazer toda a parte de assessoria, de planejamento de rotas que a empresa quer fazer numa viagem. Então, tudo isso acaba tendo um gasto para a empresa, né? Ela teve todo o planejamento, ela colocou um profissional para trabalhar lá, para fazer todo aquele roteiro, por exemplo, da viagem. Então, eu não posso simplesmente agora pegar e cancelar e todo o serviço que ela prestou para mim não ter nenhum custo disso. Então, a gente pode combinar assim, você quer fazer a rescisão do contrato? Ótimo, vamos fazer a rescisão do contrato. Mas eu tive tais e tais gastos. Então, você concorda em eu devolver, tirando tudo que eu já prestei para você até então? Então, seria uma forma de um acordo, né? Que é onde entra na opção 3. Então, a gente tem que analisar cada situação, né? Cada ramo, né? Da empresa tem um serviço a ser prestado. Tem serviços que são prestados só na data
da contratação, na data certa da contratação, tem prestações de serviço que já vem vindo antes do dia marcado, né? Então, tudo isso tem que ser colocado no papel. Não existe uma regra geral para todo mundo. Tem que ser analisado cada caso de cada empresa. Então, se você não conseguir de nenhuma forma, né, trazer para o seu cliente nenhuma dessas opções, aí sim você está obrigado a devolver o valor do qual ele pagou para você, tá? E esse valor, como que é feita a devolução? Se ele solicitar essa devolução porque você não teve nenhuma das 3 opções para dar para ele, dentro dos 90 dias que se iniciou essa MP, que foi no dia 8 de abril de 2020, você tem que fazer a devolução total desse valor, sem nenhuma taxa de multa e sem nenhuma taxa de cobrança de qualquer coisa, exceto as prestações que já foram prestação de serviços já feitas e documentadas, tá? Agora, se a pessoa fizer essa solicitação depois dos 90 dias que deu entrada à MP, aí sim você pode cobrar as multas previstas em contrato. Então, por exemplo, meu contrato tem uma previsão de multa de 30% em caso de desistência. Então, se a pessoa solicitou o cancelamento porque você não tem nenhuma daquelas 3 opções da qual nós já conversamos aqui, você pode sim aplicar a multa de 30%. Gente, é muito complexo isso para vocês? Vocês estão entendendo? Porque, assim, é pura lei isso daqui, sabe? É muito doido. A gente tem que analisar cada caso concreto. Se vocês tiverem dúvida, joga aqui para nós, porque a gente não quer falar sozinho. A gente quer conversar com vocês de modo que vocês entendam o que está acontecendo. E aí eu aproveito também para vocês clicarem no aviãozinho que tem aí embaixo, mande para os seus colegas que estão passando, porque eu tenho certeza que você conhece, sempre tem uma pessoa que está com problema aí contratual de alguma coisa. Então, manda o aviãozinho para que a gente possa passar todas essas informações, né, e todo mundo ficar por dentro, porque aqui é tanto empresa quanto consumidor. Essas informações vão deixar todo mundo, assim, ó, nos trinques para poder negociar sobre os contratos que estão aí pendentes de resolução, né? Ô, Ju, e vamos destacar aqui para o pessoal não esquecer, já que tem tanto lei aqui, para ficar bem fixado, que tanto a remarcação quanto o crédito ou o acordo, aí o acordo vai ser entre as partes, é o que as partes determinarem. Desde que o objeto seja lícito, a pessoa tem idade, lógico, esteja dentro da lei, esse acordo vai fazer lei entre as partes. Mas aqui no crédito, o abatimento e na remarcação, que o prazo é exatamente para cumprimento, essa marcação ela deverá ocorrer 12 meses a contar do encerramento do estado de calamidade pública, tá? Então, esse é um destaque do prazo que a gente tem, para não esquecermos aqui, tá? Um adendo. Exatamente. Bom. E que ainda, se o empresário não conseguir fazer qualquer uma dessas 3 opções, existe o reembolso. Mas que esse reembolso também tem um prazo, certo, Ju? Qual que é o prazo desse reembolso? O prazo é de 12 meses após o término da pandemia, que aí é onde eu entro e digo, gente, não significa que vocês vão receber lá no 12º mês, né? Ah, daqui 12 meses eu vou receber? Não, pode ser que você receba antes, porque aqui é um conselho que eu vou dar também para as empresas, né? As empresas elas vão ter que fazer uma organização de pagamento, né? Elas não vão deixar para fazer o pagamento todos no último mês, porque senão é a mesma coisa do que está acontecendo agora, se elas tivessem que devolver tudo de uma vez agora, né? Então, por isso que tem esse fôlego. Quando terminar a pandemia, mais 12 meses. Então, ou seja, o seu fôlego agora é até o término da pandemia. Você terminou a pandemia, você vai poder retomar as suas atividades, então você já começa a fazer um planejamento de pagamento, né? Então, pode ser que você, consumidor, que aceitou, né, a devolução em 12 meses, pode ser que você receba no primeiro mês, no segundo, no terceiro, no quarto, vai de acordo com o planejamento que a empresa vai fazer, não significa que você vai receber lá no 12º mês, né? Então, tudo tem que ser organizado, porque senão não adianta nada a gente ter um prazo de 12 meses se a empresa não fizer esse planejamento de fluxo de caixa. Tem que ter esse planejamento, porque senão dá na mesma, né? E outra coisa,
é importante, quando você firmar um acordo, independente do que for, se for a opção 1, que é remarcar uma nova data, a opção 2, dar um crédito ou abatimento, a opção 3, fazer um acordo ou fazer a devolução do valor, eu oriento o quê? Contrato. Faça contrato com o cliente. Né? Porque nesse meio tempo ele pode entrar com uma ação judicial e aí tudo que vocês negociaram de boca não valeu nada. Lógico, se você estiver dentro da lei, vai valer. Mas que nem, por exemplo, um acordo que você tem a opção de fazer aqui, que é no item 3º, né, do parágrafo 2º, que você pode negociar algo diverso do que a MP está dizendo, é super interessante que você faça um acordo escrito, porque isso é a prova do que você negociou com seu cliente. E até mesmo o consumidor é a prova do que ele pode exigir depois da empresa para a prestação de serviço pela qual ele contratou. Então é de suma importância que tenha, né, tudo negociado por escrito. Não vamos deixar assim no mundo tácito, né, que a gente diz, que é só no boca a boca. Vamos deixar tudo escrito bonitinho, converse com um advogado para ele formular um acordo para você, um contrato para você dentro dos moldes da MP, para que você possa, dentro dos moldes da MP, você usar para todos os seus clientes, se você não quiser contratar ele para trabalhar um por um, né? Então tem várias opções aqui para a gente fugir de uma ação judicial. Porque o prejuízo para você vai ser muito maior, porque aí você vai ter que contratar um advogado, dependendo do que for, dependendo da sua empresa, você não vai poder utilizar o juizado especial, aí você vai ter que ir para a justiça comum, né? Então tem várias questões aqui que a gente tem que analisar. E o advogado, ele pode te orientar de uma forma que você tenha que você tenha retenção desses prejuízos, né? Bom, vamos lá agora, seguindo aqui para a lei, já passamos pelo reembolso. Até porque, Ju, vou fazer um adendo, né, que a gente está aqui conversando e com vocês também, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, não entenderem um ponto, manda aqui pra gente, a gente vai conversando. Esse bate-papo é entre todos aqui que estão ao vivo aqui com a gente na live. Se tiver advogado também, que eu já vi que tem advogado aqui, se tiver advogado que tem um posicionamento diferente do nosso, seria até interessante colocar aí, né, para que a gente possa entender o porquê que o doutor pensa dessa forma e até chegar numa conclusão aí que a gente possa desvendar, né, o que a MP quis trazer aqui para nós, né? Então, vale a pena a gente fixar aqui o prazo, tá? Esse prazo, ele tem 90 dias. 90 dias de quanto? De quando a MP foi editada. 8/4/2020. Qual o prazo que o consumidor tem para aderir, para fazer lá as 3 escolhas, conversar com o consumidor efetivo para que não tenha taxa ou multa a ser cobrada? É até o dia 7/7/2020. Tá? Então, a gente está aí próximo, né? Já vamos entrar agora em julho. Então, é esse prazo para que não exista, a gente coloca aqui as multas do contrato, e para que, então, o consumidor converse diretamente e, consequentemente, o fornecedor tenha para não devolver o valor, fazer aquelas 3 opções. Quais são as opções que nós trazemos aqui para destacar que nós estamos falando para quem entrou agora? A remarcação, o crédito ou abatimento e, lógico, o acordo que pode ser realizado entre as partes a qualquer momento. Certo, Ju? Certo. A lei também fala sobre o caso fortuito e força maior, dizendo que não é possível fazer o pedido de dano moral referente à não prestação de serviço. Aqui a gente viu que tem bastante advogado, né, que não concorda com essa cláusula, e eu até entendi o que o legislador quis trazer aqui, né? O dano moral aqui, na verdade, ele não é referente à não prestação de serviço por um erro que cometeu o prestador. E sim porque não tem como, né, o fornecedor, ele dá o que o contrato está dizendo. Não tem como ele cumprir. Então, como que a gente pode fazer um pedido de dano moral, né, referente ao fornecedor por algo que está fora do controle dele? Agora, se a pessoa cumpriu, fechou um acordo, por exemplo, né? O fornecedor fechou um acordo com o cliente e ele não cumpriu o acordo e aquilo trouxer um dano moral, aí eu entendo sim que a gente pode sim dizer em dano moral.
né? Mas agora, pelo fato do contrato principal não ser cumprido, por algo que foge da esfera das partes, é impossível mesmo a gente falar de um dano moral, né? Mesmo que a pessoa tenha ficado magoada porque não foi viajar, mesmo que a pessoa tenha ficado chateada porque não recebeu algo que tinha que ter recebido, ou um evento que ia acontecer e não aconteceu, todos nós ficamos chateados, porque todo mundo perdeu alguma coisa e está perdendo, né? Então não pode o fornecedor, nesse caso, ele ser o culpado e ter essa indenização, que essa indenização recaia sobre ele, né? Então, o dano moral, ele vai vir sim, mas do que? Depois que ele teve a MP para que ele pudesse cumprir, regularizar o contrato, mas esse contrato não foi cumprido e trouxe um prejuízo para o consumidor. Aí sim a gente pode pensar num dano moral. Fora isso, eu acho impossível a gente pensar num dano moral para esse caso. Qual que é o seu posicionamento? Você concorda? Vamos lá. O artigo 5º, ele fala exatamente que que não vai ter o pagamento de indenização por danos morais, aplicação de multas contratuais, aqui no prazo da MP, lógico, e aplicação de multas, de sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor. E aí a discussão grande, aqui que está com os doutores, doutor Ednilson até, é exatamente, eu já ouvi, né, alguns advogados colocando, como que pode uma MP tratar de dano moral? O dano moral está na Constituição Federal. Mas aqui vale lembrar, extraindo um pouco aqui da literalidade do texto, mas trazendo para o nosso contexto, a gente está diante exatamente de uma situação de calamidade pública, né? E é uma coisa que a gente nunca viveu, que a gente não tem nenhum parâmetro, até por isso que a gente está aqui conversando com vocês, porque a gente vai começar a ver jurisprudências daqui para frente, ver decisões que vão começar a vir, porque em alguns casos, infelizmente, acredito que o consumidor e o fornecedor não vão chegar num bom senso, e não é o objetivo. O objetivo é que as partes cheguem sim, conversem. Até a nossa live é para incentivar que as pessoas conversem, para incentivar talvez uma orientação do advogado de melhor acordo, mas que cheguem num bom senso comum, tá? Mas a gente sabe que, infelizmente, vão gerar algumas demandas para o judiciário e que, infelizmente, também não ocorreu por culpa do fornecedor ou do consumidor. Então, o que falta aqui? Não tem nexo de causalidade, né? Então, eu concordo em relação à não aplicabilidade do dano moral e mesmo que na Constituição Federal, enfim. E vamos ver agora, vamos aguardar a posição dos juízes, né? Vamos ver como é que vai ficar daqui para frente. Mas eu concordo com a doutora Juliana nesse posicionamento. E aqui eu vou fazer um adendo, tá? Que é muito importante. Tudo que a gente falou de restituição de valores, daquele prazo de 12 meses, quando findar a calamidade pública, exatamente, ele tem a correção pelo IPCA. Então, existe uma correção mensal, tá? Não é o valor original do contrato. Vale lembrar aqui para ficar bem destacado com todo mundo, tá bom? E aí, doutora Juliana, quais considerações nós temos mais a fazer aqui? Não, perfeito. Eu acho assim, que o que a gente tem que fazer aqui é incentivar as pessoas realmente a entender a situação da qual nós estamos vivendo. Porque a gente sempre escuta, principalmente nós consumidores, a gente sempre escuta que nós temos a lei do consumidor, né? O Código de Defesa do Consumidor para proteger a gente, que nós somos pessoas hipossuficientes, que as empresas respondem por tudo que elas fazem, não cumprir o contrato, tem que cumprir, né? Ela tem que indenizar. Isso a gente entendeu, isso a gente sabe de cor e salteado, que a gente vê no dia a dia aí, várias empresas sendo condenadas pelo não cumprimento do contrato. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem que entender primeiro o porquê que esse contrato não foi cumprido. Que aí é onde a gente consegue entender a razão da MP, porque tem muita gente que fala assim, mas nossa, 12 meses para devolução do meu valor? Nossa, mas 12 meses só de crédito? Não, vocês têm que entender que aqui é algo que foge do extraordinário, né? É algo que foge da normalidade. É algo extraordinário, na verdade, né? Então, a gente precisa primeiro ter essa consciência. Então, a gente tendo essa consciência, acho que tudo fica muito mais fácil para negociar, né? Eu, por exemplo, eu tenho um show marcado que era para ter acontecido em abril. E esse show, nossa, era tudo que eu queria. Eu esperava por muito tempo esse show. Comprei.
Agora, eu vou entrar e pedir a devolução do valor, eu até entrei no site para ver em que situação que estava, por exemplo. Aí lá estava falando, não peça a devolução do seu valor, o seu show foi remarcado para dezembro, né? Então, é assim, se é uma coisa que você muito quer, não há razão para que você possa solicitar o seu valor para depois em dezembro comprar de novo, né? Vamos ter essa consciência, porque a empresa, ela, lá, Metallica, isso mesmo, eu show do Metallica, porque essa empresa, ela não está preparada para ter essa demanda de devolução, né? Então, se é um serviço que você pode sim, né, remarcar, vamos supor um cinema. Se você vai assistir um filme no cinema, você vai todos os meses no cinema. Então você pode fazer a remarcação desse filme, não é mesmo? Se você vai num teatro, você pode fazer a remarcação desse teatro, porque vai ter outros temas que vão te interessar. Né? Se você vai casar, você não vai casar esse ano, talvez o ano que vem não dê certo, você vai casar. Né? Então, eu acho que é interessante a gente ter essa conscientização do porquê que o contrato não foi, né, celebrado e o que eu contratei. O que eu contratei, existe a possibilidade de eu fazer mais para frente? Se existe, para que eu vou exigir que a empresa dê o valor agora? Eu sei que existe, né, muito essa questão da insegurança. Será que a empresa vai estar daqui 12 meses em funcionamento e vai poder cumprir o meu contrato? Isso daí é uma dúvida que você ia ter, mesmo se a empresa estivesse funcionando, porque uma empresa pode falir de um mês para o outro, independente de pandemia ou não, né? Então, isso daí é o que? Você, sempre que você for fazer um contrato, você verificar a empresa como que ela tá, né? Independente da situação da pandemia. Né? Eu já vi várias pessoas, por exemplo, fazendo contrato de prestação de serviço, no mês seguinte a empresa fecha, né? Sem ter tido a suspensão das atividades. É porque a empresa já não estava bem. Né? Então não é porque existiu a pandemia agora que a empresa vai fechar ou que a empresa vai falir. Né? Você fazendo isso, ajudando a empresa, jogando o seu crédito mais para frente ou fazendo uma nova remarcação, você está ajudando e dando uma oportunidade para essa empresa, né, continuar no mercado. Né? Então, isso que é importante. Aqui o importante é isso, a gente ter essa conscientização. Por isso que eu achei interessante trazer essa live aqui hoje e falar sobre a medida, não só para a empresa, como para o consumidor. Porque, infelizmente, a gente tem, né, essa ideia de que eu sou consumidor e tudo eu posso. Né? Mas não é bem assim. A gente tem que entender, né, o mercado também. Porque depois, mais para frente, você vai precisar daquela prestação de serviço de novo. Você vai querer um dia viajar de novo, você vai querer um dia fazer um outro evento, e aquela empresa da qual você tanto, né, tem afinidade, porque se você contratou, porque você adquiriu uma afinidade por aquela empresa, ela não vai estar mais no mercado para te atender. Né? Então, essa é a importância da gente trazer a live aqui. Espero que vocês estejam entendendo. Ô Ju, você falou aqui do artigo 4º, eu acho, você falou sobre os artistas e para mim entra aqui no artigo 4º, né? Ele fala que os artistas já contratados, eventos, shows, rodeios, espetáculos musicais, artes cênicas e profissionais não têm obrigação de reembolsar imediatamente os valores, desde que o evento seja reagendado, né, dentro daquele prazo de 12 meses do encerramento do estado de calamidade pública. Então, aqui foi o que aconteceu com o seu show do Metallica, que foi reagendado. E eu vou trazer um aspecto prático até meu. Eu tinha um hotel, uma viagem, né, agendada, na verdade era uma estada em um hotel, e consequentemente eu mandei uma mensagem para ele e falei que eu gostaria de reagendar. A gente não deixou nenhuma data até pré-estabelecida. Ele falou para eu mandar a mensagem para ele quando findar o prazo, e aí a gente vai estabelecer corretamente essa data. Eu achei que foi uma saída ótima. Por quê? Até o que nós estávamos conversando hoje, trazemos aqui para vocês que estão aqui ao vivo com a gente. Imagina você ter uma empresa e hoje, por conta do estado de calamidade pública, você tem 100 contratos fechados e você recebe 100 mensagens de pessoas que não querem mais o seu serviço. Por isso que veio a MP, exatamente para trazer esse prazo, primeiro, as 3 hipóteses, né? Remarcação, o valor em serviços, o acordo, e se não tiver essas hipóteses por parte do fornecedor, consequentemente a devolução, também no prazo, tanto a remarcação
quanto o abatimento em serviços, 12 prazos, quando findar o estado de calamidade, e se o fornecedor não der essas opções, a devolução do valor também dentro de 12 meses, quando findar, com atualização do IPCA. Mas o que a gente tentou fazer aqui, o que eu e a doutora Juliana achamos super interessante dessa MP, que é tentar manter esse fornecedor. Porque o que adianta todo mundo pedir o dinheiro e quebrar esse fornecedor? Ele também, provavelmente, dependendo da atividade que ele faça, ele já até prestou. Digamos que ele precisa guardar algo para você. Ele guardou, ele já fez o contato com você, já conversou com você, já te orientou, já teve até uma prestação de serviço. E outro ponto que a gente entrou aqui, do acordo, que é um dos pressupostos, os requisitos que traz, de repente esse acordo conversar, falar, olha, empresa X, para mim seria interessante assim, daria para fazer? Empresa X, por sua vez, conversar, olha, vamos tentar fazer assim dá, assim não dá. E as partes entrarem num denominador comum. Tanto para essa empresa se manter, que foi o que eu falei no começo, a gente sempre falou que é o objetivo principal, essa empresa se manter depois desse estado de pandemia, até porque a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas quebraram e o objetivo é que as pessoas se mantenham e, consequentemente, esse consumidor tenha um serviço cumprido, tenha um serviço contratado cumprido por aquela pessoa, porque provavelmente, dependendo do que for, ele queria, por exemplo, você comprou um show, você quer ir naquele artista, você quer ver aquele artista, né? Aqui, lógico, a gente até fez no começo, quem puder voltar, um adendo sobre o casamento, porque não está no rol taxativo, enfim. Mas eu vou colocar aqui como um exemplo, por exemplo, o casamento, lembrando que ele não está no rol, que aí vai ficar conhecimento, entendimento do juiz, mas vou colocar esse exemplo aqui. Um casamento, você contratou aquela pessoa, às vezes até um serviço pessoal que você tem interesse que seja ela. Então vamos dar essa chance, vamos manter, vamos fazer a economia girar e dar uma chance. Aí, Ju, a gente trouxe algumas ponderações, até para quem tem empresa e fidelização do cliente, não é isso? Isso. Antes, eu só queria deixar um adendo para as empresas que não entram no rol, né, da MP. Né? O que acontece? Como você não está, né, se a sua empresa não está no rol, né, dessa MP, muitas empresas estão utilizando essa forma de negociação. Ah, mas Juliana, mas se eu não tenho uma garantia de que eu posso usar essa MP, isso vai fazer com que a empresa... Isso vai fazer com que eu tenha uma ação trabalhista futura? Depende, né? Porque se você conseguir trazer com excelência, se você conseguir trazer com excelência uma negociação com seu cliente de forma escrita, como nós estamos orientando aqui, se ele concordou naquela situação, naquele momento, não existe razão para que ele vá entrar com uma ação judicial para você futuramente, né? Só que assim, eu sei que vai ter situações que a empresa não vai ter como. Ela não vai conseguir pagar, dependendo do número de pessoas, né, que acabar solicitando a devolução imediata. Então, o posicionamento da empresa em manter as determinações que a MP 948 de 2020 traz, mesmo que você tenha uma correlação com essas atividades, isso vai fazer com que nós tenhamos um embasamento jurídico para discutir, né? Pedindo por analogia que seja aplicada essa lei. É aquilo que eu te falei, a empresa de eventos, seja um restaurante que está dentro do Ministério do Turismo, onde ele vai prestar um serviço de casamento. Aí a moça que teve o cancelamento, a noiva que teve o cancelamento do casamento, ela não vai contratar naquele momento o serviço de vestido de noiva. Ela vai cancelar. A pessoa vai ter que devolver? A empresa vai ter que devolver? Não. Aqui a gente pode tentar negociar em cima dessa MP, né? Então a gente vai trabalhar com todo o suporte jurídico, né, que a lei nos assegura, para que a gente possa trazer essa MP a seu favor. Uhum. Eu vou responder aqui rapidamente a pergunta aqui. Pode acontecer da MP mudar e ser incluído? Vale um destaque que existe, exatamente hoje que eu fiz a consulta, 279 emendas para modificação dessa MP.
Até agora não teve nada, não teve nenhuma notícia. Então, o que a gente está baseando é, na verdade, a data de hoje, da nossa live, tá? A gente não sabe se dentro dessas emendas, alguma dessas tem a inclusão de algum setor a mais, provavelmente tenha. Mas também tem que ter aprovação. Então, hoje, são essas. O que caberia aqui destacar, né? Ela é direcionada para setor de turismo e cultura. Mas, por exemplo, consta da lei salões de organizações de evento, e ele está encaixado. E aí, se esse salão, por exemplo, tiver um cadastro no Ministério de Turismo, então a pessoa já se enquadra diretamente. Aí você vai me perguntar, mas doutora Raquel, e quem não tem essa instrução? E quem não está abarcado aí pela lei, não está nesse rol taxativo? Então, assim, esse é um entendimento meu. Eu entendo que aqui não é um rol taxativo, que existe a possibilidade de aplicação, mas destaco, diante de uma negativa das partes, em que as partes não consigam chegar a um bom senso comum e, consequentemente, diante de uma demanda judicial, a gente vai ficar a cargo do entendimento do juiz, porque não tem nenhum parâmetro. Então, o que a gente está conversando aqui são suposições. Quem está abarcado pela lei, quem está lá com um cadastro no Ministério do Turismo, perfeito, existe o enquadramento, a doutora Juliana até leu aqui no começo da live quem são esses. Quem não estão, vai ficar discussão. Por isso que eu acho que cabe, e a gente está destacando aqui também, durante toda a live, um acordo entre as partes. Quando as partes conversam, sentam, conversam, e até talvez, se você não se sente bem, orientado, consequentemente, por um advogado que pode fazer um acordo e até pensar em alguma solução, né? Um advogado pode pensar numa solução diferenciada e que consiga não levar essa demanda para o judiciário, porque o judiciário também tem custas. E se você falar assim, tudo bem, eu vou no juizado especial cível, até 20 salários eu posso. Mas digamos que diante de um recurso no juizado especial cível precisa de um advogado, né? Então, assim, não vale mais a pena, e talvez até no juizado vocês vão sentar num primeiro momento para verificar a possibilidade de acordo. Então, será que não vale a pena sentar antes e conversar e chegar nesse denominador comum? Não é, doutora? E pensando nisso que eu trouxe para vocês, a forma de você fidelizar um cliente, né? Porque assim, nós que temos empresa, eu falo isso porque eu já tive empresa, e até mesmo nós como advogados, a gente sabe a importância de uma indicação, não é mesmo? Quando a gente presta um serviço de excelência, quando a gente presta um serviço de qualidade, aquele seu cliente, ele vai falar de você para Deus e o mundo. Ele vai te indicar para todo mundo. Então, se você conseguir hoje resolver o problema dele, né, numa situação de pandemia, da qual ele está assustado, com medo, sem saber o que vai acontecer, com certeza ele vai te enxergar como a melhor pessoa do mundo e vai te indicar sempre para outros serviços. Então, para que nós vamos perder esse cliente? Agora é a hora da gente fidelizar ele. Então, de que forma que a gente faz isso? Né? Então, aqui é uma orientação para os clientes, para as empresas em geral. Mantenha um canal aberto para o seu cliente, especialmente em época de pandemia. Eu sei que dependendo do seu segmento, pode ser que você tenha muita demanda de ligação, então invista nisso, invista. Não deixe o seu cliente falando sozinho. Dê todo o apoio que ele precisa, porque eu vejo pessoas falando assim, doutora, eu estou ligando para tal empresa, ela não me atende, eu estou mandando e-mail, ela não me responde. Né? Eu entro no site, não tem um telefone que a gente pode ligar. O que as empresas estão fazendo? Estão retirando os meios de contato porque a informação, a procura está sendo tanta que eles não estão dando conta. Então, qual foi a solução que eles arranjaram? Vamos tirar o telefone do site. E aí, o que isso dá a impressão? Dá a impressão de que você está fugindo das suas obrigações, dá a impressão de que você não quer cumprir as suas obrigações. E isso faz com que a pessoa não tenha um interesse de fechar um acordo com você, porque se você não está pronto para escutar ela, quem dirá cumprir o contrato, né? Então, abra o canal de comunicação para os seus clientes, né? Seja através de um e-mail específico que você vai criar, coloque uma pessoa só para cuidar disso, e assim, a gente entende que quando a gente fala de datas, de shows, de eventos, de viagens, existem vários contratos com datas diferentes. Então, sempre priorizar aqueles mais urgentes. Você não vai resolver
uma pessoa que vai viajar daqui 2 meses do que uma que está com uma viagem marcada para a semana que vem. Então, você tem que dar prioridade para as questões mais urgentes. Então, você tem que atender todos, sim, mas de forma de colocar aquele que tem a situação mais urgente na frente e expor isso para o cliente, não é deixar ele falando sozinho. Né? Fala assim, olha, nós estamos fazendo uma organização de atendimento e de remarcação de datas, novos contratos, por ordem de data de execução de serviço, né? Para que a pessoa fique tranquilo que no momento certo ela vai ser chamada para vir fazer um novo contrato. Então isso traz uma segurança para o cliente, né? O que a gente não pode é simplesmente abandoná-lo. A gente não pode ter medo nessa hora da resposta do que o cliente vai dar. Eu nem vou procurar ele, porque se eu procurar, ele vai falar que ele quer o dinheiro de volta e eu não tenho dinheiro de volta. Essa mentalidade vai fazer com que ele tenha medo, que você não tenha a responsabilidade lá na frente de cumprir o contrato. Então isso vai fazer com que você tenha dificuldades de trazer, né, um acordo que hoje poderia ser muito mais fácil. Então você vai ter um cliente que vai estar cansado de te procurar, um cliente que já vai estar sem paciência, um cliente que vai estar com medo, e o acordo aqui vai ser zero, né? Outra coisa, o cliente ele tem que entender como que funciona a sua empresa. Porque muitas vezes o cliente chega, contratou seu serviço, mas ele não sabe como que é no dia a dia a organização, né? Hoje, a gente está numa situação totalmente atípica. Então, você tem que explicar para o seu cliente como que funciona a sua empresa e em que momento que você vai dar o devido cumprimento do contrato para ele quando a situação normalizar. Ou como que você vai fazer um contrato para que essa prestação seja feita lá na frente. Então, você tem que ter, assim, o jogo aberto com o seu cliente. Não estou falar do seu faturamento, não estou falando disso, mas eu estou falando, assim, das medidas em que você decidiu, junto com o seu departamento administrativo, resolver o problema da sua empresa, né? E aí, aqui eu trouxe também uma questão muito legal, que é o que a gente precisa estudar, que são os tipos de clientes e como lidar com esses clientes. Porque você nunca vai poder agir da mesma forma com clientes diferentes. Cada um tem um estilo. Então, eu até trouxe aqui aquele cliente estilo fora da realidade. Que é aquele cliente que nem sabe o que está acontecendo no mundo, ele quer que as coisas aconteçam, ele quer que as coisas se resolvam. Não, calma aí, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Nós estamos no meio de uma pandemia. Ele tem direito, né, Juliana? Ele tem direito, tem o Código de Defesa do Consumidor. Ele não sabe, não assistiu a nossa live, não sabe do MP 948. Não tem nem ideia do que está acontecendo. Aí ele fala, então o que você tem que fazer? Você tem que acalmar esse cliente e posicionar ele em que situação que ele está vivendo no mundo, né? Calma aí que apagou a luz aqui, gente. Pronto, voltou. Então você tem que avisar esse cliente, olha, nós estamos no meio de uma pandemia, a minha empresa, ela está proibida de prestar o serviço. Por essa razão, surgiu uma medida provisória, onde ela me traz alternativas para que a gente possa solucionar o problema. Essa medida provisória, ela traz tais e tais e tais e tais situações que a gente pode colocar nesse contrato como adendo, que uma delas é fazer a remarcação, ou você fica com um crédito para você utilizar dentro de 12 meses com o término da pandemia, ou senão qualquer outro acordo que fica aqui bom para nós. Né? Então é assim, é trazer a realidade, é trazer o cliente para a realidade do que nós estamos vivendo hoje, porque tem cliente que não tem noção, não tem, né? Aí você fala, ai, como que pode ter gente que está saindo sem máscara ainda na rua? Porque são pessoas que não têm realidade do que está acontecendo, e os clientes são iguais, né? Eles agem dessa maneira. E aí tem os clientes que são exclusivos. Quais são os clientes exclusivos? Aquele que acha que não existe mais ninguém no mundo, que a contratação é única e exclusiva dele. Então ele quer a atenção toda para ele quer que o negócio seja resolvido agora, que você não tem nenhum outro problema na vida a não ser o problema dele. Então, qual é a alternativa? É explicar para aquele cliente que existe um cronograma de prestações a serem cumpridas, em qual cronograma que ele está, em qual grau do cronograma que ele está, né? A urgência do serviço dele
agora, é para agora ou para depois, né? Então você tem que deixar ele situado também, mas acalmá-lo, não tirar esse ar querendo dizer assim, ah, você não é o único. Se você falar isso, você perdeu o cliente, né? Você não pode falar, ah, você não é o único, eu tenho outros clientes, eu não tenho atenção para você agora. Não, é dar toda a atenção e falar para ele, explicar todo o planejamento que a empresa está fazendo para que possa ser resolvida a situação dele também. E aí a gente tem aqueles clientes controladores. Duvido que não tenha esse cliente. Quem é que não tem esse cliente na vida? Que é aquele que já liga dando a solução. Olha, você não você não fez a prestação de contrato, mas eu quero fazer isso, 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 isso. Ele nem está atento para saber se você tem alguma medida para ele. Ele já chega com a solução. E às vezes a solução que ele chega não é a solução da qual a empresa pode cumprir. Então, qual é a minha orientação? Escute tudo que ele tem para falar. Escuta, porque ele precisa falar neste momento. Ele está precisando desabafar. E depois que você escutou, você fala assim, olha, achei muito interessante o seu posicionamento, mas infelizmente a minha empresa, né, os valores pela qual a empresa trabalha, não consegue aplicar dessa forma da qual você está me falando, mas eu tenho tais e tais e tais alternativas para oferecer para você. E eu tenho certeza que aqui a gente vai encontrar uma que se adeque a você, né? Então, assim, primeiro passo, identificar qual que é o seu cliente e trabalhar o lado emocional. Porque se você for chegar a ferro e fogo a todo cliente, se você for pegar cliente, trocar, sabe, aquele cliente que está fora da realidade, você chegar de uma forma mais incisiva com ele, ele vai achar que você está sendo mal educado, ele vai achar que você está sendo intolerante. E na verdade não, você só está expondo o que está acontecendo no mundo, né? Mas não, é ele que está fora da realidade, ele que não está entendendo o que está acontecendo. Então você identificou qual que é o cliente? Perfeito. E aí você coloca toda a atenção, entra em contato com o seu cliente, não deixe ele na mão, não deixe ele perdido no mundo, né? Com isso, eu tenho a certeza que o cliente vai se sentir acolhido. Você perguntar para ele como ele está no meio dessa pandemia toda, se ele está se cuidando, isso vai fazer com que ele se sinta que ele tenha mais empatia com você e ver que todos estamos na mesma situação, que não é só ele ou só você, né? Que todo mundo está se protegendo, todo mundo está tendo que se proteger. Então, esse é o momento de ter esse diálogo aberto, né? E aqui fica a dica não só para o momento da pandemia, para outros momentos também de relação contratual, né? Que uma prestação de serviço, ela não pode acontecer por outras razões também, não só pela pandemia, né? Então, aqui fica uma questão de negociação para qualquer tipo de tratativa que você tem que ter com o seu cliente. Bom, eu acho que a nossa live vai cair daqui a pouquinho. Falamos. E aí eu espero Eu vou fazer só um adendo rápido, tá, Ju? Aqui o posicionamento da empresa, ela vai fazer toda a diferença, principalmente na pandemia. Imagina o seguinte, todas as empresas estão sem falar, sem dar um respaldo, e você está conversando, está entendendo o seu cliente. Você tem noção do quanto esse cliente vai falar para o amigo, olha, essa empresa foi diferenciada, essa empresa foi legal, e você pode fazer uma história diferente, né, Ju? Com certeza. Eu vou só fazer um outro adendinho aqui, eu quero ouvir você para a gente finalizar. Os prazos que nós constamos aqui, a gente vai fazer as publicações aqui no canal Seu Direito em Minutos, para que ninguém se esqueça e todo mundo recorde. Então, depois, acompanhe a gente aqui, @Seu Direito em Minutos e nossas publicações. Ju, considerações finais? E se alguém tiver dúvidas, tem a caixinha de pergunta lá no Stories, que vocês podem mandar as perguntas e nós vamos responder. Tem o nosso canal do YouTube para vocês se inscrever também, @Seu Direito em Minutos. O canal do YouTube é Seu Direito em Minutos, o Instagram, @Seu Direito em Minutos. Então, siga a gente, curta a gente, ative o sininho, que sempre vai ter novidades. E esse vídeo, se alguém quiser ver, é só entrar lá no YouTube que a gente vai jogar lá também. E quarta-feira temos outra live, né, Raquel? Que a gente vai falar sobre o MEI na esfera civil e trabalhista. Gente, o nosso tempo tá, assim, no limite de tudo. Espero que vocês tenham gostado.